Olá pessoal, esse vídeo que eu vou fazer aqui para vocês agora é basicamente para esclarecer do ponto de vista biológico, do ponto de vista do comportamento do corpo humano, como é que acontecem as coisas quando a pessoa está infectada pelo coronavírus. Explicar um pouco também sobre o que é esse coronavírus, de onde é que ele veio e basicamente fazer com que as pessoas entendam a gravidade da situação. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu acho que é o papel de cada um é fazer a sua parte nesse momento. Então, como eu tenho a facilidade em explicar isso para você, então esse é o meu papel e o seu papel vai ser transmitir essa informação para mais pessoas, porque o que eu vejo é que basicamente numa situação como essa, a letalidade ela é ajudada, ou seja, o poder do vírus é ajudado pela falta de conhecimento das pessoas que estão ainda insistindo em fazer algumas coisas que estão ajudando o vírus, ajudando a disseminar. Então vamos embora. Primeiramente eu quero te explicar uma coisa muito importante, é o porquê desse nome coronavírus. Tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou explicar tem um contexto, tem uma ligação para que você entenda tudo como deve ser. Em primeiro passo, o nome coronavírus vem exatamente da estrutura do vírus. Esse vírus ele tem uma estrutura, tá aqui ele, ó, desenhado, representado aqui, ele tem uma estrutura que parece uma coroa ao redor dele. Essa coroazinha aqui, que aí do espanhol, do italiano é corona, tornou-se, né, então o nome coronavírus, porque esse grupo de vírus que apresenta essa coroa externa, que não é só esse que está atacando a gente, não é só o que a gente está chamando agora de Covid-19 ou de nCoV, bom, ele tem uma coroa e essas estruturas aqui, ó, cada pontinho desse daqui é chamado de espícula. E é justamente essa espícula que faz com que esse vírus tenha a capacidade de infectar uma célula humana. Esse vírus, eu quero que você entenda que esse grupo geral de coronavírus, eles sofrem mutações. Então, ao sofrer mutações, esses vírus automaticamente podem se tornar mais letais, como é o caso desse agora. Então, assim, por que nunca teve esse surto antes? Porque não existia, porque os coronavírus não tinham até então sofrido essa mutação que gerou esse Covid-19. Então, ele tem essa espícula, e essas espículas aqui, elas são responsáveis por fazer uma ligação com outras proteínas que existem na membrana das células da gente. Isso aqui é uma célula nossa, imagine que é uma célula nossa, tá? Vamos pegar, por exemplo, que seja aqui uma célula do nariz ou da garganta, que é o primeiro ponto onde esse vírus vai se instalar no nosso corpo. A transmissão é feita de humano para humano, né? Isso aí foi em janeiro ainda, a Organização Mundial de Saúde salientou que isso acontece. Não surgiu de humano, é provável que esse vírus tenha surgido, tenha estado durante muito tempo em animais, principalmente na cidade de Wuhan, na China, no mercado onde as pessoas consomem carne de macaco, carne de camelo, carne de cachorro e até de morcego. Então, os morcegos também têm essa proteínazinha aqui, por isso que o morcego hoje é o mais suspeito, porque desse morcego, ou seja, do contato humano com esses animais, da alimentação, do contato, possivelmente esse vírus passou para a espécie humana e o epicentro de tudo foi a China. Por que a China? Porque basicamente a China tem essa capacidade, digamos assim, de ter essa estrutura de se alimentar de muitos animais em que a gente no resto do mundo não tem esse hábito. E principalmente, não só de se alimentar, mas a maneira que eles acondicionam, que eles guardam os animais nesse mercado, por exemplo, de Wuhan, na China, que, para quem já viu algum vídeo na internet, é uma nojeira absoluta, tá? Então vamos embora. Esse vírus, ele tem a capacidade de se ligar com essa proteínazinha que a gente chama de receptor. Ao chegar aqui, essa capa que o vírus tem aqui, que é uma capa lipídica, tá? Uma capazinha de lipídio, ela vai, deixa eu pegar aqui outro giz, ela vai se encostar aqui, vamos supor que ele já tenha chegado aqui, ó. Ele vai se ligar com essa espícula, vai fundir essa membranazinha dele aqui, tá? E vai injetar o material genético dele, que é esse material genético que está aqui, que é o chamado RNA viral. Então ele tem aqui esse RNA viral. Dentro da nossa célula tem um núcleo e é lá que fica o nosso material genético. Então o nosso material genético ele trabalha produzindo proteínas para a gente. No entanto, quando esse RNA viral chega aqui, ele vai pegar estruturas citoplasmáticas dessa célula, no caso aqui chamado ribossomos, e vai fazer com que esse DNA vai dar uma informação para que eles passem a produzir novos vírus. Olha que louco. Então, de repente, essa sua célula passou a ser uma espécie de escrava do vírus, do Covid-19. E aí ela passa a produzir novos vírus. Entenda que o vírus em si, ele não é um ser vivo, ele não é uma célula. Por isso que o vírus ele tem uma capacidade limitada de estar em atividade fora de um organismo, né? A gente fala na biologia que todo vírus ele é um parasita
intracelular obrigatória, ou seja, para poder ele estar vivo, ele está tendo metabolismo, ele precisa estar dentro de uma célula. Então o que acontece é que ele entra, a capacidade dele fora é menor, principalmente em lugares que a temperatura é mais alta. Quando a temperatura é mais alta, esse vírus tem dificuldade de sobreviver. Eu estava aqui analisando o site da Universidade Johns Hopkins, que tem um mapa atualizado do número de casos no mundo. E curiosamente, olha que interessante, curiosamente os países que são mais quentes, e muitos até são bem mais pobres que o Reino Unido, que a Alemanha, que a Itália, eles têm um número de casos reduzidos. Se você olhar o mapa do Brasil também de casos no Brasil, o número de casos ele vai ser tanto mais reduzido quanto mais ao norte você for. Então as regiões norte e nordeste estão com menos casos, né? Que costumeiramente costumam ser os lugares que têm mais casos de algumas doenças infecto-contagiosas, mas nesse momento não, porque o vírus tem uma sobrevivência menor nessa época do verão. Então, do verão a temperatura elevada. E nesse momento, como a gente está vivendo aqui no Reino Unido, aqui na Europa de maneira geral, uma época de transição entre o inverno, né, e está vindo agora a primavera, então ainda é muito frio, tem temperatura chegando ainda a 2, 3 graus, isso facilita a disseminação do vírus. Então, uma vez que esse vírus, vamos lá, se instala, que ele se liga aqui, tá? Ele automaticamente vai escravizar a célula, que vai produzir novos vírus, até um ponto em que essa célula vai estourar, vamos colocar aqui, pô, estourou, a célula se rompe, e esses vírus são liberados dentro do nosso próprio corpo para atacar outras células. E inicialmente, esses vírus estão localizados aonde? Quais são as células preferenciais que eles vão atacar? Na região das fossas nasais e na nossa garganta. Por isso que você começa a tossir, que é uma própria reação, tossir, espirrar e tal, é uma reação do corpo. E quando você faz isso, você dissemina jatos, gotículas para as outras pessoas. Por isso que a recomendação, tem aqui algumas coisas que tem a ver já com o que a gente está fazendo de recomendação. Por isso que se recomenda que você não tossa na mão, como a gente normalmente faz. Você vai tossir, vai na mão, e aí você encheu a mão de vírus. E ao tocar em objetos, né, que vão ser tocados por pessoas, como maçaneta de porta, corrimão de escada, objetos em geral, você está disseminando esse vírus e automaticamente ao fazer isso, as pessoas vão tocar. Depois o que é que elas vão fazer normalmente? A pessoa pega na mão, bota na boca, passa no olho. Então, quando a pessoa pega essa mão contaminada de alguém que já tossiu lá, passa essa mão no rosto de maneira geral, principalmente nos olhos, né, que são as mucosas aqui, que são as membranas fininhas que dão acesso rápido à nossa corrente sanguínea, e também na boca, aí automaticamente essa pessoa vai estar contaminada e, né, infectada. Então veja bem, uma vez que essa célula se rompe, é isso que acontece. Um fato interessante é que uma vez que essa membrana que eu falei aqui é lipídica, né, ela é semelhante a uma gordurinha, digamos assim, tá? É por isso que o álcool em gel, ele é responsável por destruir essa camada, ou seja, o álcool em gel ele torna o ambiente para o vírus um ambiente menos propício para ele estar em atividade. Então, em outras palavras, ele reduz as chances do vírus estar vivo. Por isso que o álcool em gel, mais água e sabão do mesmo jeito. Se você pegar um sabonete líquido, lavar suas mãos com frequência, lavar bem. Se fala em lavar bem, porque as nossas mãos elas ficam, né, tem várias reentrânciazinhas aqui, onde o vírus pode ficar alojado também, tá? Então por isso que é lavar e lavar bem, não só passar a mão na água de qualquer jeito, ok? E aí, o período de incubação desse vírus ele vai de 2 dias a 2 semanas, ou seja, é um período de incubação relativamente longo. E aí a pessoa tendo contraído esse vírus, ele já está em atividade silenciosa, porque não é de uma hora para outra, as pessoas pensam, vou pegar e vou morrer. Né? Alguém chegou da rua, o menino já está tossindo, não é assim que vai acontecer. Porque é preciso um tempo para que esse vírus ative o metabolismo dele dentro da célula da pessoa, para que ele possa depois automaticamente iniciar as atividades de transmissão. Então ele leva de 2 dias a 2 semanas para que haja basicamente essa, digamos assim, colocar a pessoa num estado ativo da doença, a pessoa está doente de fato e agora ela é um potencial transmissor. Talvez por isso também que na China as pessoas não tenham percebido tanto. Normalmente o lugar onde surge a doença é aquele local que vai ter um número maior de casos que até então ninguém percebeu, não se tornou detectável, não foi alarmante para as autoridades de saúde. A Organização Mundial de Saúde até cometeu um erro no começo porque classificou o perigo desse, digamos assim, o perigo desse vírus como moderado. E depois ela alarmou para dizer que a situação era muito grave. Mas eu tenho mais coisa para te mostrar nesse vídeo aqui também. Uma coisa também muito importante nesse processo que eu quero que você entenda é quais são os sintomas. Como é que a pessoa reconhece que ela está com esse processo? Primeiro,
se a gente está vivendo uma pandemia, né, uma epidemia de características globais, quando a pessoa começa a tossir, espirrar, ter dores no corpo, enfim, a pessoa já fica assustada porque acha que é isso, e de fato pode ser. Nós estamos vivendo um momento, nós vivemos um momento, de fato, importante e crucial, onde toda ação que você tem conta. Ficar em casa conta. Eu sei que é chato, eu sei que é maluco, tem muita gente que está assim desesperada, né? Que nem aquele vídeo está circulando na internet aí da Nazaré querendo bater perna na rua, mas não dá, nesse momento não dá. É um momento de você buscar atividades, né? Mas depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. Buscar atividades, ficar em casa e ajudar realmente, de fato, as autoridades de saúde. Agora vem aqui comigo. Os sintomas mais frequentes dessa doença são a falta de ar, justamente porque ele vai atacar os seus pulmões, eu vou explicar isso aqui agora. A tosse, tá certo? Então veja bem, começando pela garganta, a pessoa vai ter uma irritação porque o vírus está lá, ele está agindo, ele está atacando as células da sua garganta, sim. E da garganta, esse vírus vai começar a migrar, vai começar a descer para os pulmões. Os pulmões, eles têm uma membranazinha aqui, tá? Existe uma membranazinha que recobre os pulmões, que é a chamada pleura, tá? Essa pleura, ela recobre e protege os nossos pulmões, todos nós temos. E esse vírus vai começar a atacar essa pleura. Como eu já te falei, esse vírus tem a facilidade de atacar as células humanas, porque essas células têm receptores para isso. Então, automaticamente, ele vai começar a atacar. O fato é que uma vez que chega na pleura e uma vez que chega nos pulmões, essas células nossas, como você viu, uma vez que estão escravizadas pelo vírus, vão começar a produzir novos vírus e vão morrer. E ao morrer, essas células vão criando uma espécie, uma quantidade de líquido, vai se acumulando um líquido aqui em torno dos pulmões, tá certo? Dentro dos pulmões, nos alvéolos, estruturas pulmonares. E esse líquido, ele está contaminado, digamos assim, está cheio de vírus, e também tem células mortas. E o problema é que nesse momento existem outras infecções que já estão prontas para acontecer, porque o tempo inteiro nós temos no nosso corpo o tempo inteiro uma quantidade relativamente alta de bactérias. E o que acontece é que, uma vez que você tem esse meio propício, a pessoa está com a imunidade dela reduzida, essa pessoa está com uma quantidade de líquidos e células mortas, um pus, um material organicamente nutritivo para as bactérias, elas vão começar a atacar sim e vão começar a dar origem às infecções respiratórias. Então, as pessoas que estão morrendo principalmente dessas infecções respiratórias. E principalmente aquelas pessoas que têm imunidade baixa. É por isso que é interessante que nesse momento as pessoas se preocupem com a sua imunidade, ou seja, com aquilo que comem, com a quantidade de horas que estão dormindo, com o estresse, porque sim, o estresse produz o cortisol, e o cortisol, uma vez que está em quantidade elevada no nosso corpo, ele ataca a nossa imunidade, ele é um imunossupressor, imunodepressor. E mais uma coisa importante, João, por que os idosos? Porque normalmente os idosos, né, são os mais afetados pela doença, né, são os que mais estão morrendo, diga-se de passagem. Esses idosos, eles têm imunidade baixa, tanto pelo seu próprio metabolismo, como também porque muitos são usuários de corticoide para dores musculares, dores em geral no corpo, dores articulares, por exemplo. E aí, dentro dessa questão de ter imunidade baixa, eles são as pessoas que estão tendo uma mortalidade maior, tá certo? Então, essa febre também é muito característica. Febre não é uma coisa tão maluca porque é uma reação do corpo, ela é comum. Por que febre está presente em várias e várias doenças? Porque é uma reação do corpo. O corpo pensa assim, eu vou aumentar a temperatura para ver se esse parasita que está me atacando aqui, ele diminui o pico da reprodução dele, tá certo? Registrados em não muitos casos, mas em casos consideráveis, problemas renais e também dores no corpo. É isso que a pessoa sente. Só que aí vem a pergunta, estou com coronavírus, vou morrer? Gente, presta bem atenção. Essa epidemia que está acontecendo agora, ela não é a primeira, possivelmente não será a última, mas ela já houve no passado, por exemplo, em 2002, houve a síndrome respiratória aguda grave ou aguda severa, e houve também a síndrome respiratória do Oriente Médio. Essa foi em 2002, essa aqui foi em 2012, tá certo? A taxa de mortalidade até agora do coronavírus é de 3%. É uma pandemia, mas a minha preocupação agora é assim, tem muita gente pegando, uma coisa é você pegar, uma coisa é você sobreviver. Então pense bem nisso, tá? É a questão da mortalidade. A mortalidade, quem pegou, morreu, não, é 3%, tá certo? E no passado, a SARS já teve 10% de mortalidade, foi bem mais grave,
em 2002, e em 2012 essa MERS, que era do Oriente Médio, foi mais grave ainda com 34%, e aqui estamos. Então assim, a razão para pânico, não para pânico, mas para prevenção e seriedade diante do quadro, sim, né? Com certeza, tá? Então, basicamente é isso. Tem que cuidar da sua imunidade, tem que cuidar da questão da transmissibilidade, ou seja, se você ficar em casa, evitar contatos, aglomerações com pessoas, você vai evitar isso também. Quanto menos contato, menos a chance de haver esse contágio, e você estando contaminado, obviamente, você vive no mínimo com 3 ou 4 pessoas próximas. Então imagina você que é pai, você que é mãe, que está saindo de casa e se expondo. Alguns têm realmente que sair, né, tem que trabalhar. Aqui na Inglaterra são chamados key workers, né? Eles têm que sair porque são peças-chave, o médico, a enfermeira, outros profissionais também, tem que sair, mas com os devidos cuidados, com o álcool em gel, com a máscara, evitando aglomeração, não tocando em todo canto. Se tocou, não põe a mão no rosto, não põe a mão na boca, tá? Mas se as pessoas estão vacilando, estão de bobeira, entenda, quarentena não é férias, né? Não são férias. Uma quarentena é um processo em que você tem que evitar, de fato, a contaminação com pessoas. Eu quero te mostrar mais uma coisa, que são dados da universidade que eu te falei, da Universidade Hopkins, nos Estados Unidos, para que você entenda mais sobre isso. Bom, então vamos aqui para a última parte e algumas reflexões sobre esse vídeo. Basicamente, gente, veja bem, existe uma universidade americana, né, a Universidade John Hopkins, que está disponibilizando um mapa em tempo real do número de casos do coronavírus. Esse mapa, ele traz basicamente o quê? O número de casos por país, o número de pessoas que já foram a óbito, que já morreram, e o número de pessoas recuperadas. Eu peguei aqui como exemplo o Reino Unido e o Brasil. Todos os países que você quiser achar vão estar lá sim. No Reino Unido nós tivemos aí um total de 4.014 casos. Desses 4.014 casos, 178 infelizmente vieram a óbito. E são aquelas pessoas que são mais debilitadas do ponto de vista da imunidade, ou seja, normalmente pessoas de mais idade, ok? E aí nós temos 67 pessoas que foram totalmente recuperadas, tá certo? Bom, já no Brasil, nós temos 977 casos registrados no Brasil. Como eu te falei, a maioria dos casos se concentra em São Paulo, tá? Na região sul e sudeste tem mais casos por conta do clima nesse momento, tá? E aí nós temos também, não só clima, também a aglomeração de pessoas, tá? Fique claro isso. Quanto mais você aglomera pessoas, quanto mais você tem metrô, por exemplo, cidades que tem metrô, que tem um sistema público de transporte, que as pessoas estão mais próximas, né? Às vezes tossem perto da outra, gotículas do que ela fala pegam a outra pessoa, enfim, ela se contamina o corrimão, os seguradores, não sei, esqueci o nome agora, lá do metrô, tá certo? Faz com que as pessoas tenham maior contaminação. Por isso que as regiões mais desenvolvidas, mas que têm uma vida mais aglomerada, faz com que seja um ponto de transmissão ainda maior, local de transmissão, a velocidade de transmissão seja maior, ok? Então são 977 casos no Brasil, 11 mortos no Brasil até agora nesse momento, pode alterar a qualquer hora, né? O site está atualizando o tempo inteiro, e 2 casos de pessoas recuperadas, o que não quer dizer, o Brasil só recuperou 2, tem gente em recuperação, então assim como demora para você dizer que a pessoa tem o sintoma, né? Porque até quem faz o teste diz assim, você não tem, deu negativo, mas você pode ter pego e vindo para cá fazer o teste. Eles dizem isso no teste também. Então assim como demora para diagnosticar positivo, demora também para diagnosticar que você está perfeitamente curado dessa doença. E a gente fica livre dos vírus com isso? Não, porque basicamente os vírus são mutáveis, mutantes, né? Assim como apareceu em 2002 e em 2012, a gente também tem aí uma mutação que pode acontecer no vírus a qualquer hora. Bom, mas o coronavírus é quem mais mata no mundo? Não, tem uma relação aqui que eu também tirei de algumas pesquisas que o que mais mata no mundo é tuberculose, seguido de hepatite B, depois pneumonia, depois AIDS, depois malária, depois mais 10 doenças do nosso dia a dia, até a gripe comum, e depois o coronavírus, tá certo? Então assim, não é que está acontecendo algo que está dizimando a humanidade, é algo que está preocupando, adoecendo, matando pessoas sim, mas não na quantidade absoluta que você, sabe, possa estar imaginando, apesar de que você tem que manter os seus cuidados. Com relação
ao comportamento das pessoas, existe muita histeria, né? Tem muitos vídeos circulando na internet, alguns são completamente fake. Gente desmaiada na China, desmaiou por alguma outra razão, porque nos sintomas não tem desmaio. Inclusive, dentro dos sintomas, eu esqueci de citar aqui, a diarreia. Em muitos casos da diarreia, assim, está um desarranjo, como se fala na minha terra, um desarranjo intestinal. Por isso está tendo essa corrida maluca para o papel higiênico. Aqui na Inglaterra, poucos mercados que você vai, você encontra papel higiênico, tá? Artigo de luxo aqui, né? E depois, a corrida para o álcool gel. Se você não conseguiu encontrar, não se desespere, você pode lavar suas mãos com frequência com água e sabão, bem lavado, né? Muitas vezes essa remoção mecânica bem feita com sabão é até muito mais eficiente do que a pessoa passar o álcool em gel de qualquer jeito. Fique claro isso também. E obviamente ficar em casa, né? Procurar o que fazer, procurar livros, procure cursos, procure, sabe, estar com sua família, brincar. Tem gente que está se vendo agora, né? Começou o ano, todo mundo na correria, todo mundo na loucura, e as famílias estão se vendo basicamente agora porque estão mais tempo dentro de casa. As crianças aqui no Brasil também, aqui também no Reino Unido, estão em casa, né? São férias forçadas, então a gente precisa prover para eles um bom tempo de estar em casa conosco, com qualidade, né? Então muitos profissionais estão disponibilizando cursos, eu também estou disponibilizando lives diárias também, para que as pessoas possam, a partir dessas lives, repensar a sua vida, reprogramar, planejar novamente aquilo que estava errado, tá certo? E aí tem Casa do Saber também, liberou vídeos, cursos, né, no período de 30 dias, e você vai encontrar sim o que fazer para que você pegue esse tempo de adversidade e possa ser uma pessoa ainda melhor, tá certo? Então eu espero que essa explicação tenha trazido para você bons fluidos, bons, sabe, na cabeça, tenha esclarecido mais coisa. A informação é uma aliada sim, tá? Eu deveria até colocar aqui, assim como o álcool em gel é importante, a informação também é importante, mas estou te dizendo agora, para que você possa disseminar esse vídeo com mais pessoas, para que você possa disseminar essa informação com mais pessoas e até tirar delas o pânico. Tem gente que está tendo ataque de pânico achando que é o fim do mundo, né? Para você que mora no exterior, assim como nós moramos aqui, a minha família e eu, as pessoas no Brasil estão ligando desesperadas, como é que tá aí, tá achando que acabou a comida. Tá difícil de achar muitas coisas, mas eu tenho achado tudo. O que você achava num mercado antigamente, você hoje em dia tem que ir a 3 ou 4 deles para conseguir completar as compras que você iria fazer. E muita gente também estocando de histeria, tem gente comprando muito mais do que o que deveria, mas enfim, esse é o comportamento do europeu de maneira geral, tá bom? Então, e não tem certo nem errado, cada qual faz a sua parte, todo mundo faz aquilo que julga, né, fazer. O único errado absoluto é você insistir em estar na rua se arriscando ou arriscando a vida das pessoas também, ok? Compartilha esse vídeo, faz a tua parte e eu espero que a gente saia disso muito em breve, porque acima de qualquer explicação, acima de qualquer coisa, acima de tudo aquilo que eu possa ter dito aqui, ou que a Organização Mundial de Saúde está fazendo, nós temos um Deus poderoso que não dorme, que nos faz promessas na vida, que não é homem para que se arrependa e também não há de mentir. Nosso Deus está do nosso lado, nosso Deus está nos protegendo e a nossa comunicação direta com Ele é o nosso poder de oração, tá bom? Então, beijo no coração, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.